Bom, gente, nesse vídeo aqui a gente vai considerar a evolução no tempo da distribuição dos estados da minha cadeia de Markov contínua no tempo. Eu vou estar considerando uma situação em que a taxa de transição, nos modos do que a gente viu na aula passada, do estado I para o estado J, vai ser lambda I para J. Então eu vou estar interessado em saber como é que muda no tempo a probabilidade do estado x de t da minha cadeia ser igual ao I. E para fazer esse cálculo aqui, eu vou considerar a seguinte situação. Suponha que eu estou olhando a minha cadeia de Markov, só que eu olho ela só por um intervalo de tempo Δt muito pequeno. Se eu fizer esse intervalo de tempo Δt ser pequeno o suficiente, então isso significa que vai, com uma probabilidade muito grande, acontecer ou nenhuma transição ou exatamente uma transição. Quanto menor eu fizer esse meu intervalo de tempo Δt, maior vai ser a probabilidade de não acontecer nenhuma transição, mas eu nunca posso descartar a possibilidade de acontecer uma transição. Portanto, ela vai se tornar arbitrariamente improvável ter mais do que uma transição. Então vamos ver o que poderia acontecer aqui. A probabilidade de eu estar com o meu estado da minha cadeia depois de um tempo t mais esse intervalozinho de tempo deltazinho no estado I vai ser igual à probabilidade de eu estar no meu estado x de t igual a I, ou seja, eu comecei no I, vezes a probabilidade P barra I de eu não ter feito nenhuma transição, se eu estiver no estado I, mais agora uma soma sobre todos os outros estados J, da probabilidade de eu estar em J no estado T e ter feito uma transição nesse período de tempo Δt. Ponto todo é, então você vai ter essa probabilidade PJ, que é a probabilidade de eu fazer uma transição. Seria basicamente 1 menos P barra J, esse PJ. E você agora tem essa coisa. Você fez uma transição do J, você tem que agora ter ido do J para o I. Se a gente lembrar da aula passada, a probabilidade de fazendo uma transição do J e direto para o I vai ser lambda JI dividido pela taxa de saída do estado J. Basicamente a soma de todas as taxas saindo do J, que eu chamei de lambda maiúsculo J na aula passada. Então, a ideia aqui é que essa probabilidade P barra I é a probabilidade de acontecerem zero transições se eu estou no estado I. Lembrando aqui que o estado I ele vai sair do I com uma taxa lambda maiúsculo I. E eu vou fazer exatamente uma transição, que seria basicamente o PI, também com uma taxa lambda maiúsculo I. Então aqui eu poderia usar aquela equivalência que a gente viu também na aula passada entre essas transições únicas e coleções de processos de Poisson sendo simulados em paralelo, para perceber que essas duas probabilidades P barra J e PJ são, no fundo, dois elementos da minha distribuição de Poisson. O P barra K vai ser exatamente a probabilidade da minha variável de Poisson ser zero. Aqui a minha variável de Poisson está basicamente representando o número de transições que aconteceram. Então isso daqui vai dar a exponencial de menos lambda maiúsculo K vezes o intervalo de tempo delta. E PK vai ser exatamente a probabilidade de eu ter feito exatamente uma transição. Então a probabilidade da minha variável de Poisson ser exatamente igual a 1. Então vai dar lambda K vezes exponencial de menos lambda K delta. Se a gente substituir isso daqui tudo, a gente chega no seguinte: se a probabilidade do x no tempo t mais delta ser igual a i, vai ser aproximadamente a probabilidade do x ci no tempo t vezes exponencial de menos lambda i delta. Mas aqui deveria ter um delta multiplicando o pk, percebi agora que está errado aqui, mas a ideia é que você vai ter delta vezes somatório de j diferente de i vezes a probabilidade do x de t igual a j vezes lambda ji exponencial de menos lambda j delta. O lambda maiúsculo j, que saiu do pj, cancelou aquele que já estava ali multiplicando, dividindo pj, digo. Você olhar ali perto
do círculo vermelho. A ideia é que eu posso expandir isso daqui em primeira ordem, porque o delta é pequeno. Ou seja, eu vou fazer Taylor nas minhas exponenciais até todos os termos que estão aparecendo na minha soma serem quadráticos no delta. Eu estou assumindo que o delta ao quadrado é desprezível. Então, isso daqui vai me dar a probabilidade do x de t ser igual a i vezes aqui a minha exponencial expandida até a primeira ordem, 1 menos delta, lambda i. O segundo termo, agora eu tenho que notar que eu já tenho um delta multiplicando do lado de fora, então na verdade só preciso expandir até a ordem zero as minhas exponenciais. Isso vai me dar agora a somatória em j diferente de i, probabilidade de xt igual a j vezes lambda ji, é que seria vezes 1, exatamente a exponencial expandida até a ordem zero. Então basicamente a exponencial sumiu. Se agora pegar aquela formulinha que eu cheguei no slide anterior e colocar na fórmula que define a derivada no tempo da probabilidade do x de t ser igual a i, a gente vai ter esse limite, né, que o intervalo de tempo delta vai para zero. E substituindo tudo, o que a gente vai ter é o seguinte. Vai cancelar todas as partes que não tem delta, vai cortar então o delta que está no denominador, e o que sobra é isso daqui, mais temos só de delta consumindo no limite. Vai ter somatório de j diferente de i, lambda ji, probabilidade de x de t ser igual a j menos lambda maiúsculo i, probabilidade de x de t igual a i. E você pode agora escrever isso daqui numa forma matricial, muito parecido com o que a gente fez quando a gente estava falando da equação mestra, no caso discreto, no tempo. Aqui a ideia é que se eu definir essa matriz W, em que os elementos W e J são lambda JI, se eu estiver fora da diagonal principal, ou seja, se for diferente do J, e menos lambda I, se eu estiver na diagonal principal, isso implica que a derivada no tempo da probabilidade do x ser igual a I vai ser igual a essa soma, e o que a gente tem dentro dessa soma é exatamente a coordenada I do produto, de uma matriz W, com aquele vetor de probabilidades que a gente estava usando já no caso discreto. A gente pode agora falar dele também no caso contínuo. E aí, essa equação que eu escrevi, matricialmente fica escrito dessa forma. Derivado no tempo do meu vetor de probabilidades P é igual a matriz W vezes P. Essa daqui vai ser a equação mestra, no caso contínuo no tempo, discreto no espaço. Ou seja, essa equação faz as vezes daquele P de t mais 1 igual a matriz de transição vezes P de t. Essa matriz W, ela é, por causa, né, dos elementos que entram dentro dela, chamada de matriz de taxas de transição. Comparando, né, com a matriz de transição que a gente tinha no caso discreto. Então vamos ver aqui um exemplo. Suponho que eu tenho a seguinte cadeia, definida pela seguinte representação gráfica. Eu tenho 4 estados, 1, 2 e 3, e eu tenho aqui marcadas as possíveis transições e as taxas com que acontecem essas diferentes transições. Se aqui eu aplicar a definição da matriz W, o resultado vai ser o seguinte. Então nota que, por exemplo, na primeira coluna, eu tenho exatamente as coisas que estão saindo do estado 1. Ou seja, eu estou indo do estado 1 para o estado 2 com a taxa 2. Então na segunda linha, correspondente ao segundo estado, vai aparecer 2, a taxa. Eu estou indo para o estado 3 com a taxa 1. Então, na terceira linha, correspondente ao estado 3, eu vou ter um 1. Enquanto que no elemento que está na diagonal principal, eu vou ter menos a taxa de saída desse estado 1, que seria a soma de todas as taxas saindo. 2 mais 1, 3. Menos essa taxa, menos 3. As mesmas coisas estão acontecendo na coluna 2, 3 e 4. Quando eu não tenho nenhuma transição, é zero o elemento. Se agora eu for colocar essa matriz W e fazer o produto W vezes P para ter a derivada no tempo do meu vetor de probabilidades, a gente chega no seguinte sistema de equações diferenciais. Ou seja, P.1 vai ser menos 3P1 mais P3 mais 3P4. P.2 vai ser 2P1 menos 2P2 e assim por diante. E a pergunta que a gente vai estar focando principalmente no vídeo seguinte é exatamente como é que a gente faz para resolver esse tipo de sistema de equações diferenciais. Meio que a gente não vai resolver esses temas, mas eu vou dar para vocês o que a gente chama de uma solução formal, assim, uma solução a priori, né? É uma solução que ainda
ela resolve o problema, mas ela não resolve o problema de um jeito prático, né? Você ainda vai precisar fazer uma contaiada para simplesmente escrever aquela solução. Antes de entrar nesses detalhes, eu queria falar de uma propriedade importante dessa equação mestra, que é que ela conserva a normalização das probabilidades, ou seja, a soma das probabilidades é sempre 1, independente de quem seja a sua matriz W. Se você botar naquela equação diferencial, a soma das probabilidades se conserva. É meio que um teste de sanidade, né, para ver que aquela equação mestra faz sentido mesmo. Mas como é que a gente pode verificar isso? Bom, vamos considerar aqui a derivada da soma. A derivada da soma tem que ser zero. Basicamente, é isso. A gente manipula aqui um pouquinho, né? Puxa a soma para fora da derivada. E aí substitui a minha equação mestra. A derivada da probabilidade de eu estar no estado I, que seria a derivada do PI, vai ser soma em J, WJ, PJ. Eu reorganizo um pouquinho a soma, puxo para fora a soma em J. Eu puxo para fora da soma em I o PJT, porque ele não depende do I. E sobra aquele termo somatório em I de W e J. Ponto que esse termo é igual a zero. Mas vamos ver por que ele é igual a zero. Se eu fizer essa soma, somando sobre todos os valores I de W e J, a gente vai estar somando sobre dois tipos de valores. Os valores I que são iguais a J, que é exatamente 1, igual a J, e os valores do I que são diferentes do J. O ponto todo é que quando os valores I e J são diferentes, W e J é lambda JI. Mas quando o I e o J são iguais, isso me dá menos lambda maiúsculo. Então, essa soma desses dois termos vai ser exatamente essa aqui, a soma sobre todos os lambda JI menos o lambda J. Só que a soma desses lambda JI é exatamente a soma de todas as taxas que estão saindo do J, por definição. Isso daí é o próprio lambda J maiúsculo, então a gente tem lambda J menos lambda J igual a zero. Então, aquele termo que aparece na soma lá atrás é zero, então a soma com todo é zero, a derivada da soma vai ser zero, então a soma das probabilidades é sempre a mesma, que é igual a 1, se você escolheu a sua condição inicial de maneira válida. Né? Você colocou uma distribuição válida como uma condição inicial, você vai continuar tendo uma distribuição de probabilidades válida à medida que você vai evoluindo no tempo essa equação mestra.